estar orando e no início desse trabalho, no início da semana, como sempre falamos, estamos apresentando a nossa primícia ao Senhor. Primícia muitas vezes é falado só como o seu dízimo, a sua oferta, mas neste lugar nós entendemos primícia. O que é a nossa primícia? É aquilo que nós apresentamos em primeiro lugar, nós consagramos ao Senhor, e nós temos aprendido que não é só sobre dinheiro, é sobre tempo, e o nosso tempo é precioso, e quando o nosso tempo é consagrado ao Senhor, mais precioso ainda ele se torna. Então, nesse momento, como sempre fazemos, eu convido a todos a deixar, eu gosto de destacar isso porque nós precisamos realmente, lá fora eles nos fazem vários ensinos, lá no trabalho, muitas vezes, o trabalho de muitos, você tem que deixar lá fora as preocupações, o momento e tal. Aqui também é lugar para isso. Nós entramos aqui agora, nós deixamos para lá as preocupações, as ansiedades, tenta desligar disso tudo e crer. Nesse momento, se entregar à presença de Deus, deixar que Ele fale, deixar que Ele, nesse momento, venha lidar com você e você lidar com Ele como filho e filha amados. Amém? Bendito e eterno Deus e nosso Pai, nesta manhã, Senhor, nós nos colocamos aqui neste lugar onde o Senhor tem feito grandes coisas nas nossas vidas. Nós que estamos aqui reunidos temos experimentado o seu cuidado, temos vivenciado, meu Deus, o trato do Senhor para conosco. Pai, muito além da religiosidade, muito além dos rituais, nós temos sentido, ó Deus, a sua presença. E nessa manhã, Pai, como igreja do Senhor, que é o povo do Senhor reunido, Deus, nesse lugar que o Senhor tem feito o templo do Senhor, nós nos unimos em oração, já tendo esse momento onde nós compartilhamos uma mesa de comunhão. Agora compartilhamos, ó Pai, a comunhão da mesa espiritual, onde vamos receber do Senhor, ó Deus, o conhecimento, onde temos a oportunidade, meu Pai, de apresentar ao Senhor o nosso culto vivo, o nosso culto verdadeiro, uma adoração, meu Pai, verdadeira, porque o Senhor merece toda a honra, toda a glória. E nessa manhã nós estamos aqui para oferecer este louvor, oferecer, meu Deus, elevar a Ti a nossa oração, oferecer a nossa gratidão nessa oração, e também, ó Deus, pedir, porque nós confiamos no Senhor, como aquele que ouve as nossas orações, que sabe o que cada um de nós precisamos. Colocamos, ó Deus, as nossas ansiedades, nossos problemas, dificuldades, todos, ó Deus, nas mãos do Senhor, para que o Senhor venha nos orientar, para que o Senhor venha nos dar discernimento, nos dar sabedoria, para que possamos resolver, para que possamos, ó Deus, atuar sobre essas causas, essas dificuldades, e com fé no Senhor, meu Deus, encontrarmos a solução. Pai querido, que o Senhor possa abençoar cada pessoa aqui nessa manhã, cada pessoa que eleva a Ti, ó Deus, a sua oração. O Senhor sabe o desejo, o Senhor sabe pelo que ela tem pedido, que tem sido necessária essa vida. Pai, nós entregamos a Ti, ó Pai, esse momento de oração, e nós pedimos que o Senhor atenda a oração do seu servo, do seu filho, da sua filha. O Senhor já não tem nos chamado de servos, mas amigos, como temos aprendido. Então, como amigos do Senhor Jesus Cristo, como filhos do Senhor nosso Deus, nós clamamos e confiamos
naquilo que temos ouvido da parte do Senhor e Sua palavra, naquilo que temos colocado nas mãos do Senhor, a resposta é certa. Pedimos então em favor de todas as famílias aqui representadas em seus propósitos. Pedimos em favor daqueles que não puderam vir, o Senhor sabe seus problemas, suas dificuldades. Pai, sejam problemas de saúde, sejam problemas, ó Deus, que o Senhor conhece, nós colocamos em suas mãos e pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja resolvendo, esteja fazendo a obra necessária nessa vida, neste coração, em nossos irmãos e irmãs que têm estado conosco neste lugar, aliançado, Pai, nesse propósito. Aqueles que têm reunido, Pai, aqueles que têm recebido os fragmentos dessa palavra que temos aqui, ó Deus, trazido como dispenseiros do Senhor, que essa vida, Pai, possa receber e essa palavra venha produzir em suas vidas. Nessa manhã também, ó Pai, eu agradeço pelas mães que aqui estão. Pai, como o Senhor, meu Deus, nos presenteia com sua graça, o Senhor também nos presenteou com essas vidas, ó Pai, para que dessem frutos e que suas vidas sejam ricamente abençoadas. Cada mãe aqui presente, as nossas mães, ó Pai, aquelas que não estão presentes, mas que o Senhor esteja ali tratando delas. Pai querido, que o Senhor continue iluminando essas vidas, abençoando, Pai, fazendo com que elas sintam o amor do Senhor, ó Deus, nessa grande expressão, ó Pai, de filhas amadas, agraciadas, por frutificar e colocar, ó Deus, na presença do Senhor, pessoas, filhos, que sejam, meu Deus, bênçãos para essa geração, no nome de Jesus. Pai, nessa manhã é o que nós oramos, Pai, pedindo, agradecendo, entregando, Pai, a direção de tudo que aqui vamos fazer, entregando a direção do Senhor, para que o Espírito Santo venha tocar, venha falar em cada coração, em cada mente, ó Deus, venha, Senhor Deus, ser assimilado a palavra, e que é o objetivo do Senhor, ó Deus, de transformar, seja alcançado nessa manhã em cada um de nós, e que sejamos bênção para este local, bênção no nosso trabalho. Oh Deus, nós oramos pelos filhos e filhas do Senhor também em outros lugares, Pai, pelos nossos irmãos aqui que nós tivemos a oportunidade de conhecer, o Senhor esteja também abençoando a vida deles, dessa igreja, para que sirvamos como instrumentos do Senhor neste local que o Senhor tem nos colocado, nesse ambiente, nessa rua, nessa comunidade, para levar vidas ao Senhor. Como famílias, ó Deus, que nós possamos expressar, como famílias do Senhor, expressar, ó Deus, representar, ó Deus, a sua presença neste lugar. Nós oramos então em nome de Jesus, confiantes, ó Deus, crendo em tudo aquilo que o Senhor tem feito e fará em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. 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 Vamos louvar então, vamos louvar o Senhor. Expressa aí com as suas palavras também, aqueles louvores que nós vamos estar aqui entoando ao Senhor, que essas palavras você possa oferecer a Deus. Vamos lá, amém? Glória a Deus, irmãos e irmãs. Hoje é um dia, mais um dia especial na igreja, né? Hoje é o dia das nossas mães. Ô glória, hein? Amém? Amém. Então, pastor DJ, solta o som. Vamos louvar? Igreja, vamos ficar de pé, vamos nos colocar de pé. Aproveitar que hoje é esse dia maravilhoso, mais um dia maravilhoso em nossas vidas. Nós somos gratos a Deus por tudo que Ele vem fazendo e que Ele fará ainda por todos nós. Estava eu quando o homem judeu viu a sede que havia em mim.
Não quero mais estar em outras fontes. Não precisarei voltar pra minha sede saciar uma vez que eu já ouvi Deus falar. Tu és por quem a minha alma esperou. A fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Glória, nosso Salvador chegou! Aleluia! Glória a Jesus, glória a Deus! Obrigado, Senhor, por todo conhecimento. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Oh, se me ouviu, nem me ouviu. Oh, Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra em mim. glória, glória a Deus. Dai de beber, pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar.
água viva que nos encontrou. Oh, Pai, nós queremos nós temos sentido, Pai, continue agradecendo o que tu faz por nós, Pai. Oh, glória! Amém. Oh, Pai de Deus. Oh, aleluia. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Levando e glória a Deus.
membros da família, eu estava preocupado com vocês, irmãos. Oh, glória, maravilha, que a paz, o amor seja com vocês. Obrigado por ter se juntado a nós. Amém? Amém! Oh, glória! Graças a Deus! Maravilha! Oh, glória a Deus! Nós podemos sentir aí essa alegria, a expressão do amor de Deus aí através dos louvores para Ele. O louvor é para o Senhor, onde você oferta aquilo que está dentro das coisas que eu falo. Toma as palavras para você, independente de quem a escreveu. Se a palavra é bonita, se ela tem a ver com aquilo que nós cremos e confiamos, né? Porque é claro, né? A gente precisa ter cuidado, que nem toda música, nem todo, né, aquilo que se diz louvor realmente mas a gente tem procurado, né, ter um cuidado, né, com os louvores que nós fazemos aqui, expressar a graça, o amor, a confiança, a fé nesse Deus Todo-Poderoso. Oh, amém. Amém? E graças a Deus nós ficamos mesmo felizes, né? O Flávio aqui já falou, né? Feliz aí com a chegada dos irmãos. Muitos irmãos aqui perguntando já. Então, isso é gostoso. Isso é ser comunidade, né? Um não vem, mas cadê o Romulo? Cadê o Matheus? Cadê o Carol? Cadê o marido, a família? Isso é bom, não perigo, só sempre pergunta. Hoje não deu. Isso é ser comunidade. Eu fico feliz que a gente tem realmente podido expressar isso aqui, né? Por isso que muitas pessoas ficam ali presas, elas desanimam, ficam desmotivadas por causa de tamanho. O Flávio já expressou para vocês aqui, a gente pode estar aqui sozinho, que a gente sente alegria, mas quando nós estamos juntos, é um ambiente maravilhoso. Por isso que nós temos que ter aí, gente, aos domingos, que puder, deixe isso, vai ser o nosso dia, o único dia, né? Na sexta a gente abriu aqui para quem às vezes quer, essa semana eu preciso de algo mais, está aberto aqui a sexta, mas os domingos é o nosso culto de primícias ao Senhor. Primeiro culto, primeiro da semana, não deixe de vir, né? Para nós, para a igreja, para os irmãos que estão aqui anunciando, né? Porque, né, já pensou também se eu vir aqui só no dia que eu falo, né? Tem pastores que são assim, né? Nos outros dias eles, né, deixam os mesmos sozinhos, só no dia dele que ele está lá, né? Quando, né, oferece a oportunidade. Mas aqui não, aqui nós gostamos de compartilhar. Quero ainda ver o Romulo. Breve nós vamos ter surpresas aí nessa família, e depois, mais para frente, a gente vai ver, se Deus quiser, o crescimento. Eu quero ver o Romulo pregando aqui nesse lugar, né? Quero ver o Reinaldo desembolando, e vamos ver muita gente aqui, esses meninos ainda, sei que ainda vai ouvir o Eliel pregando aqui, o Heitor, a Emily, o Matheus do Flávio, Matheus do Reinaldo, Matheus do Márcio, e quantos mais Matheus aparecer aqui, em nome de Jesus, as irmãs se sentirem, nós vamos, porque é maravilhoso, irmão. E aí, assim, por que? Mas, pastor, mas tem gente que às vezes gosta de ir lá só para ouvir o pastor, mas às vezes você precisa ouvir aquela palavra do seu irmão que vai ser um exemplo, vai ser o testemunho, porque às vezes a gente tem uma proximidade maior, porque a gente está ali trocando uma mensagem, sabendo como que está a vida, né? E aí a gente às vezes traz uma palavra e alguém pode dizer assim, não, ela veio direto, mas às vezes aquele irmão que você não confidencia algumas coisas, ele vai vir aqui, vai te dar aquela palavra e você fala, poxa, Deus, não que eu não possa fazer isso também, mas aquele, você não vai ter como dizer que aquela palavra veio direto de Deus. Então, é por isso, tá, irmãos? É por isso que a gente expressa dessa forma aqui nesse lugar. Antes de ir à palavra, né, nós vamos. Hoje é o dia que nós gostamos de trazer uma mensagem que expressa a visão da igreja, né? Mas eu quero aqui, em homenagem às mães, porque mãe é bênção, mãe é importante, né? Faz parte, a bênção que Deus criou e agraciou. Nós vamos ver aqui em Provérbios, vou deixar aqui uma palavra de inspiração para vocês, mães.
para que você veja o cuidado de Deus pela sua vida. Você é sim importante. Provérbios 31. Quero ler aqui alguns versículos para que você guarde no seu coração o amor de Deus por você. Provérbios 31, versículo 10, 11 e depois, glória a Jesus, lá no Provérbios 31, Provérbios está aí depois de Salmos, tá? Salmos no meio da Bíblia, se abriu ali, um pouquinho, Provérbios. Então, 10 e 11. E depois o 25 ao 31. Diz assim: se você encontrar uma esposa fiel e dedicada, achou um tesouro mais valioso que o ouro e pedras preciosas. Sua versão, né? Talvez diga: mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede o dos homens, né? Excede as pedras preciosas, muito mais valiosas que pedras preciosas. O marido dessa mulher fiel e dedicada está sempre tranquilo, pois ela nunca deixará faltar nada para ele, para a família, né, Jesus? E aqui o marido expressa a família. Lá no versículo 25: suas grandes virtudes são a energia e a honra. Ela não se preocupa com o futuro. Olha, você, mãe, fala com sabedoria e ensina e corrige com amor. Ela cuida muito bem da sua casa e nunca dá lugar à preguiça. Seus filhos a respeitam e a elogiam. Seu marido também a elogia, dizendo: pode haver muitas esposas exemplares neste mundo, mas eu tenho certeza que nenhuma delas é melhor que você. Os encantos de uma mulher podem ser apenas uma ilusão, e a beleza não dura para sempre. A verdadeira beleza, a verdadeira honra de uma mulher está em temer o Senhor. A mulher que fizer isso será elogiada diante de todos, receberá a recompensa merecida. Amém? A palavra de Deus, o sábio Salomão, aquele que nós falamos que teve várias mulheres, mas ele entendeu que a mulher virtuosa não é qualquer um. E você, mãe, entenda e creia nisso. É por isso que seu filho não vê preguiça em você. Por isso que você fala: eu estou cansado, né? Por quê? O filho vê a mãe ali como uma máquina? Não. O filho sente cuidado. O filho sente como a galinha, que já teve a oportunidade, muitos aqui, né, não tiveram a oportunidade de ver a galinha com pintinhos, porque às vezes pensa até que a carne nasce lá no açougue, né, fabricada lá no Bahamas, no açaí. Mas não, tem um bichinho chamado galinha que cria os pintinhos, o ovo vem dela, e ela choca aqueles ovinhos, e ela bota aqueles ovinhos, e depois de chocado, ele sai aqueles bichinhos atrás. Quem já teve a oportunidade de ver uma galinha com pintinhos? Mas a expressão do amor de mãe. Quando a bichinha vê ali um perigo, o que ela faz? Ela junta, ela começa a cocoricar, e ela abre as asinhas, os bichinhos entram tudo debaixo dela, e ela fecha. Pode parecer triste uma ilustração que eu vou dizer aqui, mas expressa o que é uma mãe. Existe uma história de que uma fazenda pegou fogo ali nas dependências, e foi encontrada uma galinha morta, já carbonizada. Quando foram pegar, ela estava cheia de pintinhos embaixo dela, viva. Ela morreu, mas os pintinhos sobreviveram. Isso é a expressão
do amor de uma mãe que também ilustra o amor do nosso Pai. Então, mães, parabéns, sintam-se amadas, sintam amadas por Deus. Isso aí, uma salva de palmas. Muito bem lembrado para vocês, mães. Vocês são presentes de Deus para este mundo, para as nossas famílias. Amém? Deus seja louvado aí através da vida de vocês que também plantam essa semente no coração dos seus filhos. Glória a Deus. Amados, eu vou compartilhar com vocês aqui uma palavra, como eu disse, no culto de ceia, nós gostamos de falar, uma palavra que venha reforçar a visão que nós cremos, que nós trabalhamos na nossa comunidade. A visão que nós temos registrada ali, ok? Nós inspirarmos com boas palavras, gerando ações que transformem para melhor a vida das pessoas. Porque isso é Evangelho. Evangelho é boas novas. E Jesus, quando ele abriu o livro, quando foi lhe dada a oportunidade, logo no início do seu ministério, ele falou que o Espírito Santo estava sobre ele para quê? Para abrir olhos, libertar cativos, abrir ouvidos. Isaías fala que o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Que luz? Se falava outro dia aqui, ele saiu do protocolo. Tem gente que não entende isso, mas isso é bom, porque aquilo que é bom, Paulo dizia, que nós devemos examinar tudo e reter o bem. E ele expressou aqui uma canção que falava de Jesus. E essa canção fala lá sobre Jesus, que Jesus é a luz. O mundo pode até não expressar isso no dia a dia, pode até não valorizar isso no dia a dia, mas eles têm que expressar com a boca dele de alguma forma que essa luz é Jesus, não a outra. Existem algumas luzes mais foscas, mas uma luz como a de Jesus, que quando ela se acende, ela se destaca, não é religião, é Jesus. Então nós estamos aqui para isso, para nós inspirarmos pessoas. E como inspirar pessoas? Com quê? Com nossas palavras, ouvindo, fazendo um curso de imersão com um coach. Podemos fazer, mas vamos ter palavras passageiras. Você vai até expressar muito bem, vai reunir pessoas, vai falar, mas aquilo vai passar, vai ficar pelo esquecimento. Não é nada como a palavra de Deus que permanece. A palavra que está aí, o livro mais vendido em toda a história, sempre vai ser, porque ela fala de coisas verdadeiras. Ela mostra o caminho, ela fala da verdade, ela leva a vida. E a palavra que eu quero aqui trazer para expressar isso, expressar essa visão, novamente falar sobre um exemplo. Eu tive a oportunidade essa semana, porque na verdade a gente é abençoado, que eu estou dizendo para vocês, é bom a gente estar sempre na igreja, que a gente não perde os momentos, Na semana passada nós tivemos uma situação bem interessante. Nosso irmão Amarildo pediu para a gente estar compartilhando, para ele poder ir mais à frente. Aí o Flávio estava aqui no dia. Flávio, você quer falar? Não, eu não vou falar hoje, não vou falar domingo. Não vou falar domingo. Pode preparar lá que eu falo depois. Aí eu havia estudado uma palavra, pensado numa palavra. Ele chegou aqui no domingo e falou: eu vou pregar. Amém? Então você vai trazer a palavra. Trouxe para nós uma palavra e depois eu estava revendo como que aquela palavra também interagia com aquilo que eu desejava trazer. Mas o Senhor já tinha me dado uma outra oportunidade durante essa semana. Tivemos essa semana a oportunidade de trazer uma mensagem aqui na igreja vizinha. Outra coisa maravilhosa que Deus vai fazendo na nossa vida, deixando a gente pensativo, Como assim?
Né? As pessoas, normalmente na igreja, quando abre do lado da outra, você fica irado, fica não sei o que, tal, e a gente vem criando uma comunhão ali com o pastor. E ele teve aqui uma sexta, nós demos oportunidade, depois ele me chamou para ir lá e a gente foi falar um pouquinho sobre isso. E a palavra que o Senhor insiste no meu coração para poder compartilhar é o exemplo de Abraão, que demonstrou uma fé que abre portas, abre as portas da bênção para todas as nações. E as nações estão precisando de bênçãos. E aí eu não estou falando da bênção que muitas igrejas pregam, usam Abraão. Eu comentei ali, o nosso irmão Flávio teve a oportunidade de estar lá conosco, graças a Deus também. Abraão é um líder que ele é reconhecido por 3 grandes religiões: a religião muçulmana, a religião judaica e a religião cristã, né? Eu não considero que o cristianismo é uma religião, eu considero que o cristianismo é muito mais, mas é tratado dessa forma, né? Vamos dizer assim, são 3 religiões monoteístas, acreditam num Deus, dizem de maneira diferente que creem no mesmo Deus, mas aí a forma como acreditam vai mostrar para cada um. Nós estamos aqui para julgar, fazer análise, né, de juízo, mas o cristianismo expressa Deus do jeito que ele queria ser reconhecido, pela fé, né? Outras religiões têm ele lá como um grande, né, uma lei, né, uma expressão tão grande que eles não conseguem nem o entendem de uma forma que os faz soberbos diante dos outros. A outra, ontem eu escutei uma nessas mensagens pequenininhas da rede social, uma pessoa judia, né, que sempre tem aí um influenciador, falando o que é para eles, o que é ser judeus para eles, e para eles a salvação é só ser bonzinho, ok? Exatamente o tema dessa mensagem em que Paulo vai falar lá aos Gálatas, lá no capítulo 3, que é o que a gente vem pregando, que é a visão da nossa igreja, pregar a graça de Deus. E o que é a graça de Deus? Como algumas igrejas vão dizer, eu vou fazer o que eu quero porque Deus já me perdoou. Não, a graça de Deus é uma responsabilidade muito grande diante de um presente maravilhoso e precioso que nós recebemos. Se você recebe um presente muito precioso, você não vai tratar de qualquer maneira. Então a graça não é aquilo que muita gente pensa. Falar sobre o amor de Deus como algo qualquer. Como falar de um amor de mãe não é falar de algo qualquer. Como falar de um amor de uma esposa verdadeira, de um esposo verdadeiro, não é uma coisa qualquer. Porque aqui diz que, né, até nesse versículo que nós lemos em homenagem às mães fala, né, as coisas passageiras, né, como a beleza, como a vaidade, a graça, né, elas vão embora. Mas o amor de Deus é algo permanente. E nós vamos ver isso aqui na palavra de Deus. Havia ali no momento da pregação de Paulo, ali aos Gálatas, a gente vê que há uma situação embaraçosa, porque tinha aí, como é chamado hoje, uma tretazinha entre eles ali, entre os judeus e os cristãos. Por quê? Enquanto os cristãos pregavam Jesus Cristo e para a salvação, crendo no sacrifício de Jesus Cristo, vinham eles, na sua religiosidade, dizer que tinha mais umas coisinhas que tinham que ser feitas. Tinha que guardar a lei, obedecer tudo que estava na lei. E aí nós não estamos falando da lei, como também alguns fazem, simplesmente dizendo que o Velho Testamento acabou, não é isso. Mas eles faziam uma mistura. E aí é que nós vamos ver em Gálatas, Paulo trazendo uma explicação, que é o que a gente tem ensinado aqui nesse lugar. E é o que eu desejo de que a nossa igreja entenda.
Nós não somos uma igreja diferente por ser diferente, porque nós abrimos e a gente não tem comunhão com as outras, não, mas porque nós queremos aprofundar no conhecimento da palavra de Deus e realmente viver aquilo que a palavra de Deus ensina e não o que a religião ensina. Porque Abraão, ele, como eu falava lá no início, ele é um líder muito conhecido de muitos, mas algumas igrejas têm Abraão como aquele que você tem que ter a fé de Abraão para você receber as coisas que Abraão recebeu. Se você ligar agora hoje muitas pregações aí que estão acontecendo agora, vai estar usando Abraão nesse sentido. Porque Deus lhe deu uma promessa: Abraão, sai lá da sua parentela, sai da sua terra, vai para onde eu vou te enviar, e você vai ser muito abençoado, e você vai crescer muito, e da sua semente virá um que vai abençoar todas as nações da terra. Aí o que a religião faz? A religião para na parte inicial. Você vai ser muito abençoado e você vai crescer muito. E você vai ser uma bênção e você aí ser tu uma bênção. A igreja para por aqui, a religião para por aqui. Só que a maior bênção de Abraão foi na sua fé naquele que ia ser o seu descendente. Porque a gente tem pregado aqui na igreja, Jesus, ele é antes, no Velho Testamento e ele é no Novo Testamento. No Velho Testamento, os patriarcas, os profetas, creram que Jesus viria. E no Novo Testamento nós cremos que ele veio. E aí o que vai acontecer? Abraão é aquele que simplesmente crê, que ouve a mensagem de Deus. E não é só sobre aquelas bênçãos materiais que ele recebeu, é no que ele fez, no que ele foi, o exemplo que ele foi, para que gerações continuassem falando desse Deus maravilhoso, para que se manifestasse este que trouxe a nossa redenção, Jesus Cristo. E não foi sobre o que Abraão fez e obras, foi sobre a sua fé. Gálatas 3, a partir do versículo 6, fala o seguinte: Abraão teve a mesma experiência. Estava falando aqui sobre pessoas que seguiam a lei, ou depois aqueles que realmente pregavam sobre a necessidade de crer em Jesus, e isto é pela fé. Aí vem então a palavra que nós vamos falar. Abraão teve a mesma experiência, ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Daí se pode ver que os verdadeiros filhos de Abraão são aqueles que têm fé. Não é aquele que tem bens, não é aquele que tem uma família muito grande, que é de uma igreja muito rica, que é de uma religião que tem muitos seguidores. Os verdadeiros filhos de Abraão é você que tem fé. É você que acorda pela manhã, tem um probleminha, mas você levanta assim mesmo falando: esse problema vai passar. Ou deita de noite e fala: amanhã esse problema não vai mais existir. Porque eu tenho Jesus na minha vida. O Jesus que pelo seu corpo tomou as nossas feridas, isso curou. Mesmo que você ainda não sinta essa cura, ela já existe no plano da fé. Com o seu sangue ele nos resgatou e nos perdoou para que tivéssemos uma salvação viva e verdadeira. E é uma salvação que não é só para quando a gente partir, não. É hoje. Hoje essa salvação já tem efeito sobre a sua vida, sobre a minha vida. As Escrituras previram esse tempo, quando Deus justificaria também os gentios mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse: eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem em mim como você. Olha, e aí nós vamos ver algumas religiões dessas que eu citei aqui, que ela vai dizer que aquele que faz
isso ou aquilo, ele é infiel. A outra vai dizer que não, que Jesus não é o Filho de Deus, ele é apenas um grande homem, um mártir. Mas quem segue a Cristo sabe que ele não é um grande homem apenas, e que nós não somos meros infiéis, nós somos justificados pela fé no Filho de Deus, Jesus Cristo. E assim acontece, todos aqueles que são da fé participam da mesma bênção que Abraão, homem de fé, da mesma fé que Abraão, homem de fé, recebeu. Já aqueles que confiam que as leis judaicas podem salvá-los estão debaixo de maldição, pois a Escritura dizem: maldito todo aquele que em qualquer tempo quebrar uma só das leis que estão escritas no livro da lei. Por que isso está falando? Nós não temos muito costume de ouvir palavras assim, então muitas vezes se confunde, mas o que a Bíblia está dizendo é que se você não crê que é por meio de Jesus, mas você tenta acrescentar a fé em Jesus, o seu esforço humano de fazer algo para agradar a Deus, de ser bonzinho, de cumprir, aí você vai ter dois problemas muito grandes. Porque primeiro, que cumprir a lei não é nem sobre 10 mandamentos, ainda que 10 mandamentos a gente já não consegue cumprir, mas ainda tem os mandamentos cerimoniais e outros mais, que somados aí vão chegar a 613 aproximadamente. E a Bíblia vai dizer que se você errar num só, você errou em tudo. E maldito é aquele que não cumpre a lei. Aí Paulo vai mostrar todas essas coisas para nos mostrar a necessidade de uma dependência exclusiva em Jesus. Porque essa é a boa notícia, isso é o Evangelho, boa notícia. Por que nós estamos falando de boa notícia? Porque Evangelho significa boa notícia. E a boa notícia é que não é sobre o que eu posso fazer, porque se você confiar na sua força, você vai errar, você vai falhar, e você vai desistir de continuar na presença de Deus. É o motivo que muita gente já desistiu, porque elas dizem: eu não consigo. Você sabe aí, agora talvez você esteja pensando em alguém que você já tenha ouvido ele falar: eu não consigo servir a Deus, eu ainda erro muito, eu sou muito pecador, na igreja não é para mim. Por quê? Porque ele entende que é sobre ele, ele entende que é sobre o que ele faz, é sobre o seu esforço, e não é sobre o que Jesus fez. Então como que funciona? Funciona assim: eu me entrego a Deus, eu confio em Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e tudo mais eu vou deixar nas mãos dele. E se eu fracassar, eu vou continuar com ele, e se eu errar, eu vou continuar com ele. Pedro já disse, nós, João, filhinhos, eu digo isso para que não pequeis, mas se pecares, temos um advogado. Hoje, advogado. Juízo vai ser quando vier o juízo. Mas nós estamos no Evangelho, no tempo em que Jesus está salvando, no tempo em que Jesus está curando aquele que vai até ele e crê nele, abrindo ouvidos, libertando cativos. E se nós somos ou fomos assim, nós vamos crer verdadeiramente, e assim nós vamos fazer com que outras pessoas sejam abençoadas pela fé. Vamos que tem mais, a gente não vai prolongar, porque como a gente brinca, que 500 horas não são 60 segundos, são acho que 30, 29, é menos tempo, Pois conseguinte, é claro que ninguém jamais pode ser justificado. Justificado é uma linguagem legal. Para advogados, para pessoas que trabalham com a lei, é fácil ser entendido. Muitas vezes o réu
recebe a beneficência de não ser incriminado por um benefício, igual isso, por uma anistia, igual aí hoje estão na política procurando uma anistia para quem errou aí em uma determinada situação. Então eles estão procurando uma anistia que é o quê? O perdão judicial. A justificação é isso. Não é que alguém não tenha feito, não é que nós não tenhamos erros, mas é que alguém pagou essa conta. Lá no início, quando nós lemos, diz que a fé de Abraão foi imputada como justiça. Isso é uma linguagem que diz que a tradução lá da palavra original é que foi creditado para ele essa bênção. Quando você crê, ainda que você e eu também, né, não sejamos bons, mas a partir daquele momento que nós cremos, então Deus acredita por meio de Jesus que você é, a partir de agora, justo. Então agora a Bíblia vai falar lá em Hebreus que foi riscada a cédula que era contra nós, do nosso erro. E a partir daquele momento deixou de existir aquela condenação e passou a dizer que agora você é justo, perdoado. Então virou-se uma página, ninguém mais vai. A justiça não condena mais aquele que já pagou sua pena. Se você, por exemplo, conhecer alguém, aí você tem lá um trabalho, e você penalizar essa pessoa que já cumpriu a sua pena, você pode ser condenado, sabia? Porque a justiça, baseada aí em outras leis mais antigas, fala que ninguém pode ser condenado 2 vezes pelo mesmo crime, pelo mesmo problema. Então, se você foi perdoado, já era aí. O homem entende isso, mas o homem não entende isso só porque ele é bom, é porque a palavra de Deus, ela é a base para muitas das leis que nós temos hoje. Se você for buscar lá na lei, você vai ver princípios que vão mostrar isso. Princípios da lei que vão mostrar isso. E é por isso que Deus deixa. Porque Abraão mostra que a salvação é pela fé. Por quê? Porque ele existe antes da lei. Abraão vai existir antes que venha a circuncisão, que é o que o pessoal, o judeu lá de Gálatas estava dizendo. Não, tem que ter a prova de que Deus fez uma aliança com o homem, tem que acontecer lá. Então havia um ritual chamado circuncisão. Nós não vamos entrar aqui nesses detalhes agora, mas se você tiver curiosidade, procure saber. Então todos os judeus tinham que ser circuncidados, e exigia aquilo ali dos cristãos. Exigia aquilo e o cumprimento de todas as outras regras que os judeus também cumpriam. Mas vem aqui Paulo dizer que não era através da circuncisão, não era através das regras cerimoniais, porque aquilo foi dado para que o homem suportasse ou se aprofundasse, melhorasse, enquanto aguardava aquele que era o herdeiro, o filho da promessa. Só que a humanidade não deu conta. A humanidade não dá conta de cumprir leis e regras. Mas vem o nosso Jesus. Vem Ele sofredor. Vem Ele e cumpre a lei. E quando Ele cumpre a lei, Ele paga o preço que era necessário. O preço da traição lá no Éden. Quando a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então isso tinha que se cumprir. Alguém precisava morrer. Então até aqueles momentos, até que Jesus veio, quem morria? Tivemos a Páscoa recentemente. Morria os cordeirinhos. O cordeirinho era sacrificado para tomar o lugar dos pecadores. Só que Deus ficou enojado disso, porque o sujeito vai lá, errava, oferecia sacrifício, oferecia carneirinho, oferecia pombinha, cada um segundo a sua renda. Era pombinha, era carneirinho, eram outros, né? De acordo com as posses de cada um.
né? Cada um levava aquilo que podia. Mas Deus se enojou porque aquilo era ritual, não resolvia o problema. Mas hoje, amado e amada, você precisa crer, só isso. E crer não é sentir. Às vezes você acha que você não crê porque você não sente lá dentro de você um fogo, como alguns falam. Você não vê vindo de lá uma língua estranha, você não sente um arrepio. Mas não estou falando sobre sentir, eu estou falando sobre fé. Fé, ela está na cabeça, é razão. É você fala, eu creio em Deus. E aí, independente do que as pessoas vão falar, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio. A Bíblia diz que nós vamos participar do corpo do sangue de Cristo, que é representado aqui pelo pão e pelo cálice. E aí nós simplesmente vamos crer nessa representação, porque nós cremos que Ele morreu por nós. E aí, eu e você precisamos confiar nisso. Se você quer ter uma vida abençoada, se você quer que aquela salvação que nós pregamos como cristãos, ela realmente tenha efeitos na sua vida, independente do que venha nos seus sentimentos, na sua cabeça, aquelas acusações, você precisa dizer para o inimigo, para a sua mente, para o acusador, para as suas emoções, eu tenho um Deus que me ama. Eu tenho um Salvador que me justifica. Quem? Jesus Cristo, o justo. Abraão creu em Deus. Paulo creu em Deus. Eu e você precisamos crer em Deus para que possamos viver o sobrenatural. Louvado seja o nosso Deus. Como esse caminho é diferente do caminho da lei. Como dizem as Escrituras, aquele que praticar o que a lei manda, viverá por ela. Ou seja, aquele que quer, então, praticar a lei, como os judeus dizem que é assim, eles têm que praticar toda a lei, e eles têm que ser bonzinhos. E aí nós estamos vendo aí, por exemplo, as práticas deles atualmente. Não são práticas de pessoas boas, mas é assim, porque aqueles que acham que fazem pela carne, erram. Entretanto, Cristo nos comprou e nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou, olha que peso, Jesus, ele se tornou maldição em nosso lugar, porque está escrito nas Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então Jesus pagou o preço. Por que você ainda quer pagar um preço que não é seu, que você não pode? Por que eu vou pagar um preço que eu não posso? Qual preço, Márcio? A condenação, a acusação do inimigo. Ou faz assim, faz assado, seja bonzinho. Eu e você não vamos conseguir dessa forma. Agora Deus pode abençoar os gentios também. O que é gentios? Estou no versículo 14. Todas as pessoas que não eram judeus, que não são judeus, são considerados gentios, são agentes de outros povos, como nós. Também com esta mesma bênção que ele prometeu a Abraão, e todos nós podemos receber o Espírito Santo prometido por meio da fé. A visão que eu quero, em nome de Jesus, que você receba, que você entenda, é que você não é condenado. Aquilo que te faz entristecer como cristão ainda hoje, porque você lembra de algo, você pensa em coisa que você tem que conseguir tirar, esvaziar a sua mente como Jesus, né? Ele se esvaziou do Deus que ele era para ser homem como nós. Hoje nós vamos fazer agora o inverso, nós vamos esvaziar toda a acusação do inimigo para encher do Espírito. E aí é preciso a fé, que a gente vai aprendendo com a nossa maturidade.
Algumas pessoas acham que a fé é algo sobrenatural. Não, a fé é inteligência. Fé é razão. Se você não for inteligente, você não vai acreditar em Deus, porque você vai ser o contrário do que a ciência tenta mostrar. Porque a ciência vai tentar debater, e hoje eu aprendi, eu não gosto, eu detesto debate por causa disso. Debate não ensina ninguém, não é útil para ninguém. Eu ainda não vi uma pessoa que através de um debate tenha mudado de opinião. Se você conhece, talvez seja uma pessoa que também não tinha uma certeza de algo. Mas duas pessoas convictas daquilo que elas acreditam nunca vão mudar de opinião. Então, o que eu quero dizer com isso? É que você precisa estar convicto na sua fé em Jesus Cristo, para que quando vier o acusador, você não se esvazie, você não deixe desejar, não deixe lugar para entrar desânimo, para entrar acusação, para entrar qualquer dúvida a respeito do que Jesus fez na sua vida. Ele não vai fazer, não, ele já fez. Nós temos que tomar posse disso. Nós vamos continuar tendo problemas? Sim, porque no mundo teremos aflições, Jesus teve. Mas as aflições do mundo presente, elas não se comparam à glória que nós havemos de receber no céu. Então não põe na sua cabeça, eu estou passando isso, é por causa daquilo. Nossa, Deus, sabe, eu tenho aquele dia, recentemente aconteceu, já deve ter acontecido com vocês. Você chega na sua casa, o carro fura o pneu, o carro, você vai entrar na garagem, você encosta na parede, aí você vai entrar em casa, a chave quebra. Não é só contigo que já aconteceu, isso já aconteceu. Aí você resolve um probleminha lá. Quando você vai lá, o gás acabou, você distraiu, esqueceu, o gás acabou. Você troca o gás, aí o fogão entope, e aí você vai fazer alguma coisa lá, a vasilha de arroz entorna no chão. Mas que loucura, isso não acontece, não? Nunca aconteceu com ninguém aqui, nada disso que ele está falando. O pó de café, você vai pegar o pó de café, aquele último que está lá, é aquele sinal que você pega, você esbarra na colher, a colher empurra, já é. Isso é problema do mundo que nós vivemos, porque esse mundo, ele é corruptível. Enquanto nós estivermos aqui, ainda que sejamos filhos de Deus, nós vamos passar por problemas que Jesus passou. E aí que entra a fé. É você entender isso. Que o problema que você está passando não é porque aconteceu aquilo, isso, porque você fez isso, fez aquilo. Sim, se você entende que algo que você fez não é bom, deixe de lado, porque eu também não estou dizendo que o que você faz não tem nenhum significado, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa crer, se você arrependeu, que aquilo foi lançado no mar do esquecimento. E aí, como vai dizer alguns pregadores, você não pode pular lá no mar do esquecimento e buscar de novo, não, deixa lá, não te pertence. Eu vi uma análise muito interessante, você vê que não vale a pena você ir lá no mar buscar coisa que está lá esquecido. Você não viu aí os milionários que foram lá no mar, lá no fundo, onde não pertencia? O que aconteceu? Ficaram por lá. Às vezes você erra porque você vai buscar onde não precisa. Outra coisa, você lança aos pés da cruz o seu problema. Aí você ouve esses louvores bonitos, lança aos pés da cruz todo o seu problema, a sua dor, a sua angústia, a sua ansiedade, tudo aquilo que te aborrece. Aí você tem aquele dia alegre aqui na igreja. Na hora de sair, você procura aquela bagagem. Não, deixa eu buscar o problema, porque eu já não vivo mais. Tem gente que não vive. Você já viu? Eu já falei isso aqui, eu gosto desde a vez que eu ouvi. O meu problema de pressão, a minha dor nas pernas, a minha dor de cabeça, irmão, lança fora, não é seu não.
Ele está passando por aí, mas Jesus tomou suas dores. Tomou, não é nossa, mas não. A minha dor no joelho não é sua, não, homem. Lança fora. Ah, não, mas ele está doendo. Tá, mas não é sua. Você pode estar andando. O fato de você entrar numa garagem não faz de você um carro, faz? Não faz. Você vai virar um carro porque se você resolver dormir na garagem, ficar muito tempo na garagem, você vai virar um carro? Não vai, da mesma forma. O fato de você estar sentindo algo não quer dizer que aquilo ali vai ser seu, é sua posse. Você pode morar numa casa, aqui essa casa, nós pagamos aluguel, ela é nossa? Não é. Nós estamos com o uso, o direito de uso. Mas aqui nós queremos, né? Pode ser. Mas aí é uma coisa boa. Mas aqui nós temos com direito de uso. Agora, aqui nós queremos. Mas você quer o direito de uso da doença? Jamais. Do problema? Jamais. Da dor, da aflição? Lança no mar do esquecimento. Pela fé. Hoje nós somos esses gentios abençoados pela fé. Hoje nós temos a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Que nós possamos viver isso. Que nós possamos crer nisso. Crer que somos justificados. Cremos na salvação como um presente de Deus para a nossa vida. E que ela é acessível a todos e nós recebemos. Crer que a fé verdadeira, ela não é passiva. O que é algo passivo? É uma coisa que independe de nós. Não, a fé depende de nós. A fé, a dor, muitas vezes ela é passiva, ainda que você possa agravá-la por algo que você faça. Mas ela aparece lá e não tem como. Não é você que põe e tira a dor, né? Mas a fé não, a fé é você que vai buscar ela para a sua vida, através de boas palavras, através de coisas boas, através de pessoas boas, pessoas que falam coisas boas. Aí fora, as pessoas de sucesso, elas gostam de estar no meio de pessoas também de sucesso, porque elas acreditam que, na verdade, a alma fala e assim, ela é até bem verdadeira mesmo, porque você vai ver isso aí na sua vida também, se você observar. Nós somos a soma daquelas pessoas que estão conosco mais tempo. Com quem você tem andado? Pode observar, se você tem andado com pessoa que reclama o tempo todo, por mais que você não queira, quando você vê, você se perde reclamando. Por pessoas que reclamam da vida, por pessoas que acham que a vida é ruim, você vai se pegar naquela situação. Por isso que a igreja é importante aqui, ó. Que bom se a gente ficasse aqui 7 dias de semana. Eu duvido que ia ter alguém aqui com dor. Eu duvido. Assim, lá no Retiro eu não vi ninguém reclamar de dor. Né, dona Fátima? Eu não vi você falar de dor lá. Não vi ninguém falando. Eu também, de vez em quando, eu sinto uma coluna. Eu não senti nada. Fome também. Ninguém, né, mano? Ninguém. Porque a gente estava ali no meio de pessoas falando coisas boas o tempo todo, falando de conquista, brincando. E quando a gente estava falando uma coisa séria, nós estávamos falando de conquista, de fazer isso, de vencer, de resolver. Agora, você está no meio de certas pessoas, eu falo a verdade para você. Ouço, procuro ajudar quando posso, mas eu corro de gente que só reclama. Ouço ali um pouquinho, daqui a pouco então tá, fica com Deus, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Por quê? Irmãos, a Bíblia vai falar isso, né? Que é melhor você estar ali não lembro exatamente da palavra, mas a Bíblia tem situações, é melhor você às vezes estar lá num velório do que você estar aí com pessoas ruins, porque lá a pessoa está chorando um ente querido. Aí você vai, às vezes você está com uma pessoa que está falando besteira, coisa que não é. E às vezes são pessoas que são abençoadas. Eu noto isso lá na empresa. Eu vejo o pessoal que ganha menos, dificilmente estão reclamando. A gente está no meio deles, a gente está brincando, a gente está ali com uma caçoando de uma situação. Agora você está no meio de pessoas que têm um valor. Eu tenho que falar disso lá de vez em quando para provocar. Engraçado, você vai no meio lá da manutenção, o pessoal está tudo alegre, está tudo brincando. Você vem aqui, o sujeito está reclamando de salário. O problema é a
forma como nós olhamos para as coisas. E pessoas, eu falando isso aqui, algumas pessoas vão olhar porque a gente incomoda, vão dizer, vem aí o sonhador, como José, vem aí essa alegria irritante. Acredita? Tem gente que vai essa alegria irritante. Por quê? As pessoas gostam de chorar, as pessoas gostam de reclamar. Fé, a fé, eu estou falando de fé. Nós recebemos a bênção de Deus, que abre portas para todos os povos, e nós somos esse povo. Aí eu li que na palavra do dia que o Flávio trouxe a mensagem de domingo passado, e aí no versículo anterior está falando que lá do meio de um povo distante, eu te chamei. E eu falei aqui na sexta-feira, olha só, o povo ali, as civilizações mais antigas, lá da região lá de oriental, onde estava Israel, aquele povo lá. E Jesus também estava lá. Mas ele veio aqui nos confins, ainda brinquei aqui, numa cidade chamada Juiz de Fora, quem estava aqui ouvindo. Nem um nome de pompa não tem, com tanto nome bonito, olha aí, Londrina, Curitiba, então, vamos chegar lá. Vários nomes bonitos, até São Paulo mesmo, tem um nome aí de Paulo aí. Rio de Janeiro, quer dizer, talvez porque era bonito ali nessa época do verão, mas Juiz de Fora, nem um nome, com todo respeito à nossa cidade, não é isso que eu estou dizendo, mas nem um nome de pomba não tem. Teve um nome, chamavam a gente aqui de Manchester Mineiro, olha que nome bonito, Manchester. Podia ter mudado o nome, mas deixou esse nome que era, segundo as tradições, é porque num tempo aí vinha um juiz de fora para poder analisar os casos e tal, ficou esse nome mesmo. Mas nessa cidade, que nem tem um nome pomposo, Jesus chamou eu e você. Jesus nos deu a oportunidade de sermos chamados filhos dele, nos dá a oportunidade de sermos participantes da fé, essa fé que ela precisa ser ativa, se manifestar em obras. Mas isso aí mais que entra, eu já li na Bíblia que a salvação não vem das obras, mas nós estamos falando aqui das obras que são resultado. Nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as boas obras. Não tem como um pé de limão não produzir frutos, um pé de manga não produzir manga, e se ela não produz, ninguém deixa. Quem já teve uma árvore na sua casa que não produziu, o que você faz? Você corta fora, porque ela é inútil. Se ela for uma planta que produz frutos, se ela não produzir frutos, vai ser arrancada. Então nós precisamos produzir pela fé os frutos para abençoar as vidas à nossa volta. Não como meio de obter a justificação, mas como evidência da fé viva que nós temos. Foi por isso que Tiago vai falar lá, sobre... ele não vai confundir o que Paulo disse, que a salvação não é pelas obras, mas ele vai dizer: mostra-me a sua fé pelas obras, e eu te mostrarei minhas obras pela minha fé. O que ele está dizendo? É sobre salvação? Não. É que não há como alguém que recebeu Jesus não ser transformado, não produzir obras, não produzir frutos. Nós somos justificados diante de Deus, não por aquilo que nós fazemos, ou pelo que nós adicionamos, ou pelos nossos esforços, mas pelo Evangelho da graça de Deus, que revela Jesus Cristo. Somos justificados diante de Deus por Jesus, assim como pela fé em Jesus, fé no que ele fez, assim como Abraão foi justificado pela fé. Estar com ele nos liberta da maldição da lei, nos faz herdeiros das promessas de Deus, que foram estendidas, bênçãos de Abraão que foram estendidas para nós, a todas as nações, através do Espírito Santo, que é o trabalho, no último versículo nós lemos, recebendo as bênçãos do Espírito Santo. A fé verdadeira vai sempre produzir frutos.
mas a nossa justificação vem pela fé em Jesus Cristo. Então, quando você ouvir Abraão, ouvir pregações como aquelas, e você achar que algo está... não, mas é Abraão, ele saiu da terra dele, ele venceu, ele foi grande. Não é sobre Abraão, é sobre o que o descendente dele, é sobre a fé que ele teve para gerar esse descendente que nos trouxe vida e vida com abundância. Recebe isso na sua vida. Eu oro por cada culto que nós temos aqui, cada palavra que é dada, para que nós possamos aproveitar. E como eu já disse, não deixe com que a mensagem que você ouviu aqui hoje saia da sua mente, porque amanhã vai ter problema, irmão. A gente fala isso aqui com muito... Vai, nós não mentimos. Você vai ter problema amanhã, vai ter terça, vai ter quarta. Então, para quem não vem na igreja? Para você aprender a lidar com isso. Não é para acabar com elas, porque por causa disso muitos estão sofrendo, porque aprendem de forma errada. Aprendem. Outro dia eu estava falando com as crianças no carro, assim, é por causa dessa mentalidade que muitas vezes alguém acha: eu não sou abençoado porque eu não tenho o que o Beltrano tem. Não. Eu preciso, às vezes, do que o Beltrano tem. Você pode ser feliz com o que você tem e fazer pessoas abençoadas. Como disse Paulo, como pobre e enriquecendo a muitos. Amém? Não estou dizendo que você tem que ser pobre, não. Isso aí não é... Nunca absorva doutrinas das palavras que a gente fala. Você pode ser abençoado, mas aquilo, a bênção não é o mais... A bênção material não é mais importante do que a bênção espiritual. É isso que você tem que destacar. A bênção espiritual é mais importante. Porque se você tem a material, você pode perder a espiritual. Mas se você tem a espiritual, você não perde e ainda ganha as materiais. Que Deus te abençoe, te guarde e te faça crescer em graça e confiança no Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Bênção maravilhosa. Esse momento é um momento que nós também podemos ofertar. Trazer aqui agora a nossa oferta. Aquilo que o Senhor colocou no seu coração. Mas o Senhor não colocou nada no meu coração que eu não estou ouvindo. Amém, irmão? Você trouxe a sua vida aqui hoje? Receba. Confia. Mas eu até Deus colocou, mas eu não tenho. Nós estaremos orando para que Deus abençoe a sua vida e você amanhã vai ter. Em nome de Jesus. Não é sobre dinheiro, é sobre você ofertar a sua vida, o seu coração, o seu tempo, trazer aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Contribua, não contribua se não propôs no seu coração, não com tristeza, mas com alegria. Que graças a Deus, ontem, dia 10, eu procuro todo dia 10, nós já fizemos mais um pagamento desse aluguel. Glória a Jesus. 9 anos sem problemas, sem deixar pendente, porque Deus tem cuidado, não é por causa de mim, não é por causa... porque Deus tem cuidado através da nossa união. Aí Deus está prosperando vocês estão trazendo, eu estou trazendo, nós estamos juntando, está dando essas bênçãos todas. Daqui a pouco vai ter um brindezinho aí, uma lembrança, não é um presente, porque assim a gente gostaria de fazer coisas maiores, mas uma lembrança para você, mãe, levar da nossa comunidade. Além dessa palavra maravilhosa que eu quero que você guarde ela, sobre o carinho que Deus tem. Você não é desprezível, você é maravilhosa, você é agraciada, como Maria foi agraciada por ter o Filho de Deus. Todo aquele que crê no Filho de Deus tem frutos abençoados, também é uma agraciada nas mãos do Senhor. E também é o momento que você vai vir, eu vou convidar aqui o nosso diácono, glória a Jesus, para estar aqui conosco, no Diácono Geraldo, compartilhando aqui com a igreja do pão e do cálice. Você vai vir aqui, vai deixar sua oferta, ou vai vir e receber, e o Senhor vai te abençoar grandemente. Porque quando nós participamos do corpo e do sangue, nós lembramos, nós ativamos dentro de nós a fé que te cura, a fé que te salva, a fé que te purifica, a fé que te liberta, no nome de Jesus. Amém? Vamos lá, vamos louvar? Bom, agora eu falar, vocês podem vir, senão vocês sabem que eu continuo falando. Quando eu falar assim, eu louvor, vocês podem vir ficando ali. Tá? Vamos lá. Amém, igreja? Amém.
Agora, esse é um momento muito importante, um momento. Vamos continuar louvando e agradecendo esse Deus maravilhoso. E pedimos a ajuda da igreja, né? Se coloca de pé, possamos estar juntos na mesma unção, na bênção, na glória, na graça. Ei! Oh, glória a Deus! Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, terror não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas no sepulcro vazio está, porque Ele vive, eu posso ver o amanhã. Porque Ele vive, terror não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Quando enfim chegar a hora em ver a morte, enfrentarei sem medo, então terei vitória. O meu Jesus que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele terror não há, mas eu bem sei, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Ele vive, terror não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus! Glória a Deus, queria dar uma. Aproveitar que está me incomodando aqui. O
do Espírito Santo. Hoje, meu presente diário falou sobre Ana, mãe de Samuel. Da alegria e do orgulho que ela teve no seu filho, que ela pediu um filho a Deus, Deus deu a ela Samuel, e nessa idade ela também deu Samuel para Deus. E ela criou o filho separado dela. E ela ficou muito feliz, muito orgulhosa, porque ele ungiu 2 vezes. Então, uma história fantástica, está no presente diário, pão diário que essa igreja maravilhosa nos deu no final do ano. Então, se vocês tiverem uma oportunidade em casa, leiam, que eu tenho certeza que vocês também vão se emocionar. Parabéns pelo Dia das Mães, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, o Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, e a gente sempre destaca aí, porque a Bíblia coloca dessa forma, porque isso mostra, né, o que ele sofreu, o que foi que ele fez por nós. O sacrifício dele não foi simples, ele se deu, tá? Não foi algo que aconteceu por acaso, não. Por isso que a fé não pode ser passiva, ela tem que ser ativa, ela tem que ser uma decisão. O Senhor Jesus, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, deu graças e deu aos discípulos. Semelhantemente, né, o vinho, né, o cálice, ele deu a todos eles. Ele diz, né, tomai, esse é o meu corpo que é dado por vós, este é o meu sangue que é derramado por cada um de nós. E Paulo vai dizer agora, examina-se, pois, cada um a si mesmo, e assim coma este pão. Que esse autoexame seja não com condenações, não com uma avaliação de juízo condenatória, mas para avaliar o que o Senhor tem feito, o que você tem feito, como você tem tratado da sua fé, da sua vida. E coma esse pão. A Bíblia só diz que aquele que come e bebe indignamente, ele é condenado pela morte de Cristo. E eu entendo, pelo contexto da palavra, quem é aquele que participa indignamente, né, que participa indignamente. É aquele que não crê. Após esse exame, ele não crê, ele não tem fé, ele não sabe nem quem é Cristo, Cristo não tem nenhum valor para ele. Então, essa pessoa é como aquele que condenou Jesus. Como aqueles que condenaram e não o receberam. Mas para nós, isso aqui é vida. Então, como eu já disse também, né, finalizar ali da mensagem, ativa a sua fé através da sua fé no que Cristo fez. Seja curado e receba o perdão de Cristo por meio desse momento. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Glória a Jesus. O irmão Paulo falou aí, né, do devocional, é isso mesmo. Samuel, ele fez a diferença. Mesmo criado ali num ambiente, né, corrupto, como vai dizer ali, né, por causa dos filhos de Eli, que não eram tão obedientes, mas ele se manteve íntegro. Que nós também, né, possamos nos manter íntegros na nossa fé, todos os dias. Eu quero convidar o Diácono Amarildo para estar fazendo essa oração final, orando aí pelos aniversariantes do mês, para vários aniversariantes, né? Ontem foi o nosso irmão, irmão Reinaldo. Nós temos esse mês ainda a pastora Rosana, temos o Flávio, temos, me ajuda aqui, quem mais que foi? A Regiane dia 6, tá? A Ivone também faz esse mês, né? Que Deus abençoe a Pietra, não é isso? Pietra, dia 2, teve aí com a gente na semana passada, na sexta. Que Deus abençoe todas essas vidas e que Deus abençoe você que contribuiu, que o Senhor continue multiplicando o seu lar, né? O Senhor também a vida, nosso irmão Maria, grandemente. Né? Bom dia, igreja. Vamos orar ao Senhor.
Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, mais uma vez, ó Deus, nós estamos aqui, ó Deus, encerrando o culto, ó Deus, o qual nós participamos, ó Deus, nós ouvimos a Tua palavra, ó Deus, entoamos louvores, ó Deus, nós recebemos a Tua bênção nas nossas vidas, ó Deus, nós completamos o nosso coração nessa semana, ó Deus, com a Tua palavra, ó Deus, o recado que o Senhor tinha para nós, ó Pai, mais uma vez, ó Deus, nós te pedimos, ó Deus, abençoa essa igreja, ó Deus, abençoa essa congregação, ó Deus, esse pedaço do Senhor povo, ó Pai, ó Senhor, abençoe as ofertas, ó Deus, multiplique, ó Deus, multiplique os dízimos, ó Deus, para que haja mantimento aqui neste lugar, ó Deus, para que essa porta não possa fechar, ó Deus, para que o Teu Santo Espírito possa continuar atuando, ó Deus, para que nós possamos continuar recebendo o Teu amor, ó Deus, o Teu perdão, a Tua misericórdia para as nossas vidas, ó Deus. Nós cantamos aqui da bondade de Deus, ó Pai, e nós confiamos na Tua bondade, a Tua misericórdia se renova a cada manhã, ó Deus. Nós confiamos em Ti, ó Deus, te pedimos que o Senhor venha abençoar essas pessoas que estão aniversariando neste mês, ó Pai, os membros da nossa comunidade, ó Deus, que o Senhor venha aqui com cada um, ó Deus, que eles possam completar mais e mais anos de vida debaixo da Tua presença, Pai, debaixo da Tua unção, ó Deus, cheios do Teu Santo Espírito e do Teu poder, ó Pai. Ó Senhor, ministra sobre cada um uma bênção especial, ó Deus, porque nós sabemos que o Senhor tem bênçãos e mais bênçãos para nós, Pai. Ó Senhor, ministra em nossos corações, ó Deus, aqueles que estão enfermos e doentes, ó Deus, vão curando, vai curando, Senhor, vai abençoando, ó Deus, vai derramando o Teu poder, ó Deus. Ó Pai, aqueles que estão com alguma dificuldade espiritual, ó Deus, ou enfermidade, ó Deus, que o Senhor venha curar, ó Deus, que essa pessoa possa vir aqui na frente e dar um testemunho do Teu poder, ó Pai, dar um testemunho do que o Senhor fez na vida dela, ó Pai. Ó Senhor, abençoa a nossa congregação, Deus, abençoa a comunidade focada, Deus, nos espíritos em paz, ó Pai, como o Senhor nos trouxe aqui, ó Pai, e abençoa-nos, ó Deus, no restante dessa semana, ó Deus, para a honra e glória do Teu nome, ó Pai, em nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Agora estende as suas mãos e toma posse da bênção de Deus que você já recebeu nesta manhã. Amém? Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo,